Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos, que seja uma noite especial, que possamos bem abordar o conteúdo dessa noite, do estudo, e que a gente deixe lá fora os nossos problemas, nossas aflições, nossas responsabilidades, para que a gente possa aqui unicamente estar focado no estudo da noite de hoje. Que possamos levar uma boa vibração também para os nossos companheiros que não puderam comparecer nesta noite, que onde estiverem que recebam o nosso carinho, a nossa luz, o nosso amor, o nosso respeito. Que Deus nos inspire, que nossos queridos trabalhadores dessa seara, nossos trabalhadores, nossos companheiros espirituais possam também compartilhar conosco desses momentos e que ao sair daqui estejamos todos fortalecidos, revigorados e renascidos numa nova concepção criada a partir do que nós vamos abordar na noite de hoje. Que Deus nos inspire, nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. 58? 58, né? Estou no capítulo 58 do livro Pão Nosso e o tema é contribuir. O que nós podemos contribuir com essa geração que nós estamos vivendo? A gente vê aí um mundo habitado com 7 bilhões de pessoas aproximadamente, né? E a gente é um grãozinho de areia no meio de tudo isso. O que a gente pode mudar, ajudar nesse contexto? Parece ser tão incomensurável, não é tão complicado a gente querer fazer alguma coisa para mudar, mas o mais importante, eu acho, é a gente mudar a si próprio, a gente se aperfeiçoar. A gente não pode esquecer que esse planeta Terra, em que nós estamos temporariamente, é uma escola, um local de aprendizado. Aqui, nós pagamos nossos pecados, faz tempo, né? Estamos nessa labuta, pagando nossos pecadinhos, estamos aprendendo, estamos melhorando intelectualmente. A passo de tartaruga estamos melhorando moralmente e estamos contribuindo de alguma forma para a educação daqueles que estão ao nosso lado. Tá, alguns têm o condão de atrapalhar, de criar problemas, de criar karmas. Faz parte do planeta que nós vivemos, né? Mas isso não nos pertence mais. A partir do momento que a gente se intitula cristão, tem uma máxima maior que nos foi dada, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo nós mesmos, né? E isso não tem como a gente fugir. Ou a gente abandona esse rótulo, esse título de cristãos e vamos ser cidadãos do mundo, né? Ou, uma vez que nós abraçamos, nós nos tornamos colaboradores da obra. De uma forma ou de outra, nós estamos trabalhando. Dentro das nossas possibilidades e limitações, nós estamos trabalhando. Estamos a contribuir? Com certeza estamos a contribuir. Tá? Podia fazer mais? Podia. Mas depende do quê? Depende só da questão 909, só da vontade? Acontece que a vontade, sem estar aliada ao conhecimento e ao preparo, vai ser só uma energia desperdiçada, às vezes, erroneamente. Então, como agir? Primeiro, se preparar. Tem um embate?
se preparar. Tem uma prova, estudar, né? Tem um trabalho difícil, físico, aprimora a saúde física. Então nós temos que nos aprimorar para os embates a que estamos sendo destinados. A gente quer ser professor? Primeiro tem que aprender. A gente quer curar, quer ser médico? Tem que aprender a frequentar os bancos escolares. Não tem como pular etapas, né? Mas todos nós, dentro das nossas limitações, nós podemos contribuir de alguma forma. A gente já contribui se não atrapalhar, né? Se a gente não atrapalhar, já é uma grande contribuição, mas é insuficiente. É insuficiente. Porque nós sabemos que estamos num mundo bem misto, onde pessoas mais evoluídas um pouquinho existem, mas pessoas menos evoluídas bastante também existem. E elas não são tímidas como nós, que nos intitulamos bonzinhos, né? E essa falta de timidez dos maus proporciona ações assim gigantescas. Tanto é que a gente olha para aí fora e vê o que está acontecendo no mundo, né? Em geral, em todas as décadas, todas as situações, e a gente fala que esse mundo está perdido, né? Tanta coisa errada. Mas na realidade é que o bem é bem tímido. E o mal não, né? O mal é espalhafatoso. Principalmente pelos veículos de notícia que a gente está sempre em contato, né? É só notícia ruim. Então a gente pensa, nossa, o mundo está perdido. Não está. Porque o bem age sem alarde. Então está tudo certo. Pensa bem, Deus é soberanamente justo e bom. Então alguma coisa que Ele vai fazer vai ser errada? Não vai ser. Vai ser injusto? Não vai ser. Isso é um grande campo de prova, que dá-nos a possibilidade imensa de falir. E nós podemos falir, nós temos esse direito de falir, de errar. E quando a gente fala, quando nos endividamos, o que nos é dado? Uma moratória. Nos é dado uma outra oportunidade de continuar a jornada. Então, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre a contribuir, sempre a contribuir. A marcha do planeta vai continuar? Vai continuar. Se a gente pegar aí, tiver como avaliar os últimos 100 anos, quanto que foi o avanço, né, em uma geração e meia, 2 gerações praticamente, a gente vai ver que foi gigantesca a evolução. E nós estamos nesse período. Uma das coisas que foi questionada, eu vi na internet esses dias, é o seguinte: eu vou fazer uma saída agora do tema totalmente para depois voltar, tá? Então vocês estão vendo que eu estou só no título, né, por enquanto. Vou perguntar assim: quantas encarnações vocês acham que já tiveram aqui nesse planeta Terra? Quantas? Chuta aí. Vamos ver. Não. Vamos ponderar. Quantas reencarnações nesse planeta Terra? Quantas? Eu acho que eu 30. Quanto? 30. 30. Você falou milhares, então tá bem. Tá bem. Se a gente viver cada 80 anos, vamos pôr? Nós estamos em 2020. Umas. Vamos ver. Chuta aí. Falou 30, falou 1000, ou por 1000. Não, 20, umas 25. 25. 30 também. 30. Colando. É por aí. Mas então vocês estão fazendo a conta. Mas de 80 anos. Então vocês estão mas fazendo as é contas. difícil. É verdade. Tem, Vamos lá, fala aí então quantas. Chuta. Chuta aí. 200, tá bom. Chuta aí. 100, 200, 80. 30, 80, 1000. Chuta aí, Valdemir, vai. Nesse planeta? É. Planeta de provas e expiação. Vamos fazer uma conta assim, ó. 50 anos aqui, encarnado, 50 anos do desencarnado. Você pode falar assim, mas a gente vive muito mais que 50 anos hoje, antigamente.
São 30 anos. 40 anos era velho, 50 anos era idoso. Não gostei dessa frase. Não caiu bem, não. Bom, então, me deprimiu. Vamos lá. Dá 20. Se cada século você tem uma encarnação, metade aqui, metade Dá aqui. 20 encarnações. 20 encarnações a partir do Cristo. Mais ou menos. Vamos dar uma colher de chá que a gente viveu menos em algumas. Põe 30 aí. Depois do Cristo. Para trás do Cristo. A Terra foi criada há 4 bilhões e meio. Tá aí. Aí, um ano desse. Mas sabe uma conta que nós não fizemos? Isso que eu estou falando é de propósito, que nós vamos fazer a conta errada. Nós vamos fazer a conta errada. Vamos supor que antes do Cristo você viva na mesma proporção, 50 aqui, 50 lá. Põe aí 10 mil anos. 10 mil anos é muito, 7 mil anos. 7 com 3, 10. 60. Só que a gente não pode fazer esse tipo de conta. Qual é a população da Terra hoje? 7 bilhões. Vamos supor que metade está encarnada, metade está desencarnada. 14 bilhões. Muito bem. Qual que era a população na época do Cristo mundial? Pouquinho. Entenderam que onde eu estou querendo chegar? Era mais ou menos 500, eu esqueci, eu não gravei esse número, mas era 500 milhões para baixo a população. Da onde que surgiu esse tanto de gente? Hoje, vamos supor que um número fácil de entender. Esse número não está errado, tá? Na época do Cristo tinha 1 bilhão de habitantes. Hoje nós temos 7. Se tinha 1 bilhão encarnado, 1 bilhão desencarnado, tinha 2 bilhões. Eles vão reencarnando, vão trocando de lado. Como é que vai aumentando? Da onde que vem esses espíritos? Uns vão falar assim, são espíritos primitivos que estão chegando agora. Não. Os primitivos já estavam aqui. São poucos. O resto é tudo que vieram de outros orbes. Tem os exilados de Capela, aquelas coisas, veio pra cá. Eles começaram lá nos primórdios. E ainda até hoje está acontecendo isso. E não faz mais de 4 mil anos não que eu vim de fora. A impressão que eu tenho. Não entendi. Eu vim de fora e não faz mais Todos de 4 nós mil viemos. anos. Todos nós viemos. Então, mas eu estou falando em relação ao tempo. Uhum. A impressão que eu tenho é que não faz mais de 4 mil anos que eu vim. Todos nós viemos. Tá? É uma impressão, né? Com as suas exceções. Eu nunca cravo nada porque tem os primitivos, os que são oriundos daqui mesmo. Até o Chico falava o seguinte, quer diferenciar um espírito originário do planeta Terra de um espírito que veio de outros orbes, é o seguinte, os espíritos aqui da Terra não acreditam em vida após a morte. Eles não têm esse nível de compreensão ainda. E todos que têm esse nível de compreensão já são outros que vieram de outras paragens. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui é uma rotatividade imensa. Isso aqui é um hospital e escola. Então, todas as gerações, todos os séculos, matricula-se muito, vem muita gente para cá e vai muita gente daqui embora. Já vimos alguns relatos, por exemplo, que alguns espíritos vivem em outros planetas. Na própria doutrina a gente vai encontrar esses relatos. Só que estamos temporariamente aqui e a gente tem um cabedal de conhecimento que a gente pode contribuir. Alguma coisa a gente pode contribuir.
para a evolução do planeta. Assim como os exilados de Capela, quando vieram para cá no início da civilização, deram esse avanço enorme para a evolução do planeta, né? Depois deles, muitos foram embora e outros vieram. Estão vindo, estão indo. Então a Terra nada mais é do que uma escola. Vai entrar aluno, vai sair aluno. Fato. É isso que eu queria frisar. Só que enquanto nós estivermos matriculados aqui, a gente tem muito para fazer. Então vamos ver o que Paulo nos diz na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Decoraram, né? Capítulo 9, versículo 7. Decoraram, né? Segunda epístola aos Coríntios. Cada um contribua segundo propôs em seu coração. Vou determinar por enquanto essa frase. Como assim? Quando nós viemos reencarnar aqui nesse planeta, algo a gente propôs para que pudéssemos fazer. Mas a gente não fez um planejamento reencarnatório para a gente pagar as nossas dívidas, melhorar, reharmonizar com alguém, reconciliar. Não é isso o nosso planejamento? Pensa bem, seria só isso? Imagina se nós estivéssemos lá agora, faz de conta que aqui é o plano espiritual, aqui é o Ministério da Reencarnação. Estamos fazendo um planejamento aqui do nosso retorno. Você vai pedir assim, tem que reconciliar com tal, eu tive problemas nessa área aqui, eu quero um defeitinho aqui, é tudo físico, tudo orgânico, é esse o planejamento? Ou a gente também não planeja o que nós vamos fazer pelo planeta, pelas pessoas? Simples e fácil. Pega Mensageiros, filme que todo mundo assistiu aí. O que aconteceu com aqueles médios lá? Eles planejaram retornar para a matéria, fundar um centro espírita e a partir dali desenvolver um enorme trabalho. O que tem ali de reconciliação, de reajuste, de karma? Lógico que tem, está no contexto, embora não tenha sido anotado, falado, demonstrado no filme, está no contexto, mas vem-se para colaborar. E muitos falam, muitos, está lá bem notório. E a gente não pode ser um desses que faliu? A gente não pode ter assinado lá uma promissória contendo um monte de planejamento e chega aqui e fala, não, vou só construir minha casinha, vou ter minha família, meu carrinho, meu emprego e o resto. Vamos viver a vida até ficar velho e desencarnar. A gente não pode ter optado por isso? Mas essa é a nossa vida? É isso que a gente gostaria para a nossa vida? Só fazer isso, só viver a vida sem fazer nada, sem deixar uma marquinha, sem não deixar uma contribuição. Será que a gente pode fazer um pouquinho mais? Tem que estar perdendo um pouco de tempo, não? Com a gente mesmo. Olha só, a gente dá muito valor a nós. Isso demonstra o nosso egocentrismo, nosso egoísmo, né? Nossa vaidade, nosso orgulho, nossos caracteres especiais, né? As características especiais, né? Negativas, lógico. Mas será que a gente não pode sair um pouquinho de nós mesmos para fazer algo pelo coletivo? Nós temos um enorme potencial. Todos nós temos um enorme potencial. E na hora das dificuldades é que o nosso potencial acorda. Vocês podem ver nessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, está acontecendo ainda, quantos anônimos, milhares por todo o país começaram a agir, fazer alguma coisa para salvar o outro, para ajudar o outro, para reconstruir o outro. Isso faz parte do nosso potencial criativo, que a gente pode executar. Mas aquele que está
aprisionado dentro de si próprio, não se exterioriza. É aí que está a maior mácula do ser humano: orgulho, egoísmo. Eu, em primeiro lugar. Eu na posição de destaque. O resto, se sobrar uma coisinha, a gente faz pelos outros. Se não sobrar, pois é. O duro, gente, é que quando nós retornarmos para o plano espiritual, nossa consciência vai massacrar a gente. Pode esperar, vai massacrar. A gente mesmo vai se, puxa vida, o que eu fui fazer? Por que eu não fiz? Né? Porque acho que a gente falou sobre isso semana passada, né? Quando a gente chega do lado de lá, a primeira coisa que a gente se depara é com a nossa consciência. Não tem jeito, não tem outro jeito. Aí você pensa assim, vou ter que voltar. Aí você voltar, você tem que, todo planejamento, encontrar um pai, encontrar uma mãe, renascer, fazer todo aquele processo de desenvolvimento, aprendizado, até chegar na idade adulta. Você pode agir, tanta coisa pode dar errado nesse inteirinho, você pode se desviar tão facilmente. E hoje aqui, despertos, com mente lúcida, clara, a gente não faz nada. Esse é um alerta para nós. Por isso, vamos, sei lá, tentar fazer alguma coisa, tentar movimentar. Não sei o que cada coração aponta, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Tem que ser criativo. Cada um contribua segundo o que propôs o seu coração. Não adianta eu falar, por exemplo, vamos fazer tal coisa e todo mundo vai e abraça a causa. Não, cada um tem que fazer o que o seu coração quer. Porque você tem que ser espontâneo, é você que age, você que determina, você que é a fonte criadora. Se você não for a fonte criadora, não vai ter o efeito. Você vai ser apenas alguém que está ali nadando na correnteza. Não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Logicamente que Deus, guardando todas as proporções, Ele ama a todos os filhos. Mas aqui quer dizer o seguinte, que é bem-vindo todo projeto, todo trabalho que é feito desinteressadamente, cujo propósito primordial é ajudar a coletividade. Estamos estagiando nesse processo. Vamos ver se a gente deixa alguma sementinha plantada, para quando a gente voltar, né, alguns séculos para frente, a gente possa colher esses frutos que plantamos. Vamos supor que nós estamos em 2024. Acho que até 2100 nenhum de nós está aqui, né? Acho que não, né? Acho que nem chega tanto. Não chega tanto. Talvez a Mirella. A Mirella não vai, nós não. A Mirella é do século passado. Não vem não. Nasceu no século passado, tá? Não vai chegar, não. A vacina vai estar lançada. Só se alcançar, você tem que alcançar 105 anos. 105? Ah, não vai, né? Ah, não vai chegar. Não chega. Uai, o João Evangelista passou do 100. De volta. Fala de volta, fez De volta tem 97. 97, ó. Beleza. Mas nós não tem jeito. Mas já estamos. Então, quando vocês acham que a gente volta? 100 anos depois. Só que lá Não tem regra, né? Não tem regra. Se a tendência for a população mundial diminuir, a fila aumenta. Se a tendência é continuar, que é diminuir, vai ter que ser, muita gente vai ter que voltar para casa, né? Ou então lá para a África, lá para aquele lugar que tem
bem inteligente, na China. Não. E para cá, difícil. Quanto mais evoluído for o ser, né, menos carência de reencarnar tem, né? Então, eu espero que... Aliás, tem uma mensagem que foi dada ao Chico que ele reencarnaria, né? Em 2200 e alguma coisa. Não. Esse aqui foi algo que foi relatado por ele, pelo Chico, a uma amiga dele, como é o nome da mulher? Ele sempre se hospedava nela. Ela e o marido, né? Sempre que ele viajava, ele se hospedava lá. Numa certa manhã, o Chico levantou mais cedo e sentou na mesa do café e começou a chorar. Aí ela chegou, justamente nesse momento, e perguntou para o Chico por que ele estava chorando. Aí o Chico contou para ela, assim, que eu pedi, acho que é para Emmanuel, solicitar ao nosso Mestre, né, nosso Senhor Jesus Cristo, que na minha próxima encarnação eu pudesse renascer no Brasil, para continuar a obra. Né? E o Emmanuel chegou e falou que foi negada. Cristo falou que não. Que a próxima reencarnação dele, Jesus já estava contando com ele para reencarnar lá em Jerusalém. Aí falou o ano, eu esqueci o ano. Eu só sei que é 2200 ou 2300, alguma coisa. Vai demorar um pouquinho. Então, se o Chico, que é um espírito, vai demorar aí uns 2 séculos, né? É que na realidade ele vai voltar em missão, não reencarnação. É a emissão. Então ele deve se aproveitar de volta esses tempos. É que há casos e casos, né? Aquele livro E a Vida Continua, que é o último da série do mundo espiritual, tem uma senhora lá que está com um problema de demência, né? Aí o sogro e a filha resolve colocar ela lá, então o pessoal lá no plano espiritual está falando, ela desencarnará em breves dias e já está sendo preparada uma reencarnação para ela para daqui 5 ou 6 anos. Ou seja, é bem breve a reencarnação. Só parece século 22. Século 22? Então é o Nem século a- 20. Isso, Ana Galves. Bom, deixa eu ler aqui o Emmanuel, senão... Então depende muito da necessidade, né, Pai? Verdade. Tanto da necessidade quanto do merecimento da pessoa disso, porque essa necessidade, né? Já pensou a gente voltando tudo na Coreia do Norte, beleza? Já pensou? Tudo igualzinho, outro, roupa igual, cabelo igual, olho igual, sem liberdade nenhuma. Vamos aproveitar que estamos aqui. Vamos lá. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material, que é a mais fácil de se dar, né? Geralmente a esmola material é tudo aquilo que não vai nos fazer falta. Eu acho que a gente ajuda de verdade quando você pega o que te faz falta. Lembra daquela passagem do óbolo da viúva, né? A mulher que deu uma moedinha, uma simples moedinha, e Jesus falou que ela tinha dado mais que todos os outros, que ela deu tudo que ela tinha. Ou seja, isso é logicamente uma parábola para mostrar para a gente que quando nós oferecemos aquilo que nós não temos, tiramos de nós para dar para o outro, você está dando a maior demonstração do que é realmente ser irmão, do que é realmente ser cristão. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade
entre os necessitados e sofredores. A ajuda material, ela é válida? Lógico. Ela ajuda muito? Claro. Como não? Mas é uma parte apenas do trabalho, né? É uma parte. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino. Mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude, quer dizer, muito além do que a gente pode oferecer materialmente. Tá. E o que nós podemos oferecer fora do material? Tem tanta coisa, né? A palavra. O professor que ensina. Pode oferecer. Uma pessoa que escuta. A pessoa que trabalha numa fábrica, que produz. Aquele que levanta de madrugada para tirar leite. Aquele que planta de sol a sol. Trabalho, sim. Trabalho. Nós trabalhamos pelos outros. Ganhamos nosso sustento, lógico, a nossa cota de participação. Nós trabalhamos uns pelos outros. Imagina se nós fizéssemos isso com amor. A gente faz, na maioria das vezes, por obrigação. Mas nós deixamos a nossa marca em tudo. Se estamos manuseando um alimento, por exemplo, estamos deixando as nossas vibrações naquele alimento. Já pensamos nisso? O quanto de saúde espiritual, energia boa, a gente já pode oferecer para o outro, apenas nós estando bem e fazendo o que nós queremos com amor e com dedicação. A gente fala tanto em passe aqui no centro, né? O que é o passe? É uma transfusão de energia. De onde vem essa energia? De dentro de nós. E como que ela sai? Pela nossa vontade. E para isso nós temos que estar bem? Temos que estar bem. Temos que estar focados. Por que no nosso dia a dia a gente não pode estar assim? Ele tem que estar sempre aborrecido, sempre de mau humor. Por que a gente não pode ser contínuo? Por que o nosso humor não pode ser contínuo? A resposta para essa pergunta está no Livro dos Espíritos, questão 909. Vontade. Porque a gente não quer. Porque a gente não quer. O que nos impede? O que impede você de sorrir? O mundo está um caos. E daí? E teu mundo íntimo? Teu mundo interior? E a sua paz de consciência? E a sua vontade de fazer o bem? Onde que ela está? No seu mundo íntimo. Então, teu mundo íntimo está o caos porque lá fora está um caos? Não é assim que funciona. Está vendo que para a gente avançar, a gente tem que ter a base aqui dentro, a base interior. O conhecimento ajuda muito, mas as virtudes são primordiais. Se a gente estiver bem estabilizado emocionalmente, moralmente, a gente pode fazer o que quiser. Basta querer. Lógico, como eu disse, tem que estar junto com o conhecimento. Só a vontade é insuficiente para determinadas ações. A marcha evolutiva precisa que a balança esteja equilibrada. Conhecimento e moral. E assim a gente avança. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente um mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência. A família em que apresolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho, que nos assinala o aproveitamento individual.
espiritual no esforço de cada dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-lo. Então nós temos todos os caracteres da perfeição. Basta lapidá-los em mãos à obra. Sobrevindo o momento de repouso de outono, cada coração pode interrogar a si próprio quanto à realidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras. Olha só o que o Emmanuel está focando aqui. Cuidado com as tristezas. Tá. Quem que está triste aqui hoje? Ninguém está triste? Sim, eu. Está triste? Fiquei triste hoje por causa de uma notícia. Tá. Não vou falar. Tá, não, por favor. O que vem de fora, logicamente, pode nos entristecer. Isso é fato. Lógico, nós seres humanos temos sentimentos. Mas muitas coisas que nos entristecem não são coisas do nosso mundo interior. A gente se contamina. E é uma questão de escolha. Muitas vezes escolhemos a tristeza como uma forma de... Vai ser forte o que eu vou falar, mas é verdade. Autopiedade. Será? Às vezes. Não literalmente, às vezes. Tá? Casos. Por exemplo, vou diferenciar uma coisa da outra, dá 2 exemplos. Morreu um familiar. Lógico, você vai ficar triste. Lógico, natural. Aconteceu, por exemplo, essa tragédia no Rio Grande do Sul. Eu vou ficar o dia inteiro triste porque o que aconteceu com eles lá. Não é um pouco de exagero? Tá, você perdeu um familiar, deixa eu melhorar essa colocação aí. Você perdeu um familiar, você pode fazer alguma coisa para fazê-lo reviver? Não. Ele vai ressuscitar? Não. Aconteceu uma tragédia lá. Você pode colaborar para minimizar o ocorrido? Pode. E você vai e promove alguma coisa. Tantas pessoas do país inteiro estão se organizando e promovendo, né? Então, optar pela ação e não pelo reflexo do que aconteceu. Bom, eu citei 2 casos distintos. Agora, isso acontece na nossa vida a todo momento, a todo dia. Então, as coisas externas, muitas vezes nós vamos introjetando e nós vamos nos tornando, assim, um repositório de notícias negativas. E a gente vai se adoecendo por dentro. E a gente vai falando, nossa, eu ganho mal, eu trabalho mal, as pessoas que estão do meu lado não são boas, todas querem passar para trás, meus familiares não me entendem, meus amigos me abandonaram. Quer dizer, vai criando um mar de visões só negativas e ela vai projetando aqui dentro de si. E isso funciona muitas vezes como autopiedade. Por quê? Ela encontra um monte de desculpas para não reagir. Para continuar.
muito rápido daquilo que a igreja feliz. Foca naquilo que está infeliz. Todos os dias a gente tem alegria e tristeza. Só que deixa a tristeza abafar a alegria. E eu tive de frente com uma alegria muito grande, depois de uma tristeza uma semana depois. Eu falei, gente, eu não posso estar triste. Eu estou muito feliz pelo que eu conquistei. Eu estou muito triste pelo fato de pessoa ter ficado doente. Mas eu não deixo de estar feliz. Não, mas antigamente, a tristeza abafava a minha alegria. Eu não tinha alegria mais por nada. A tristeza tomava conta de mim. A gente tem que aprender a separar. Aí você vai se adoecendo, vai deprimindo, né? Vai ficando doente, vai adoecendo. Foi isso que eu quis dizer com a notícia que eu recebi hoje, que me entristeceu profundamente, sabe? Mas isso não vai impedir que eu brinque com a Francine, que eu brinque com a minha cachorra, entendeu? Essa parte de gostosa dentro de casa. Então, a notícia que eu recebi me entristeceu profundamente. Tenho pensado nisso quase que o dia todo, desde a hora que eu fiquei sabendo, mas não me impediu. Certo? Então, notícias, acontecimentos, isso não é da nossa vida. Nós vamos chorar muito ainda. Nós vamos chorar muito. E isso faz parte. O que a gente não pode adoecer por causa das coisas ruins. Porque na vida tudo é equilíbrio. Vai ter notícia ruim? Vai. Mas e as boas? O que acontece muito com a gente é que a gente despreza as boas e vivencia muito intensamente as ruins. Isso faz o que nós sejamos pessimistas, que nós sejamos aquelas pessoas com carga pesada, com a vibração pesada, que acham que tudo vai dar errado, mas isso é só disposição mental. O que eu queria frisar mesmo é que nós que criamos nossa alegria, nossa tristeza. Nós que criamos. Não depende do mundo. Não depende. O que vem de fora pode nos fazer felizes, pode nos fazer tristes temporariamente. Pode nos machucar? Pode. Mas o fato de você guardar isso ou compreender os porquês disso, tem uma distância muito grande, né? E tudo é ensinamento, tudo é aprendizado, e a gente está aprendendo a se conhecer como espírito imortal. E essas vivências aqui na carne, essas desilusões, essas perdas, essas quedas só forçam que a gente reaja, corrija e continue mais forte, né? Isso nos prepara o espírito para jornadas mais longas e mais dolorosas. Porém, a vida não é isso. A vida não é dor, perda e desilusão. Muito pelo contrário. A gente combate isso diariamente para que possamos nos fortalecer. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras estabilizadoras. Má vontade. O que é a questão 909 mesmo? Vontade. Má vontade não encaixa, não. Queixas. Queixar-se resolve o problema? Insatisfação. Leviandade. Piorou, né? Promove o quê? Mais encontros. Não integra o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e contribui com alegria. Então,
que na nossa jornada a gente encontre esse ponto de equilíbrio, para que a gente possa conviver bem, que a gente pode ter força para reagir contra as adversidades, que essas adversidades não afetem o nosso interior e que a nossa força criadora, ela cada vez mais seja pujante, ela seja cada vez mais ativa. Só depende de nós. Vamos para o próximo? Hoje, religiosamente, 45 minutos num tópico. O título anterior foi Contribuir. Esse é Ciganos até lá. Uma fala de Jesus que está em João capítulo 15, versículo 7. Decoraram, né? João capítulo 15, versículo 7. Sigamos até lá. Se vós estiverdes em mim, se vós, ele está se referindo às pessoas. Se as pessoas estiverem em Cristo, não. Se estiverem de acordo com tudo que Cristo legou de ensinamentos. E as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, nós compreendamos realmente o que o Cristo propôs, o que espera de nós, o que nos ensinou. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Parece que isso aí está escrito de uma outra forma em algum outro lugar, não está? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se nós estivermos em pleno acordo e conhecimento do Evangelho, pedireis, imaginemos, planejemos o que quisermos, e vos será feito. Quer dizer, não vai ser dado de graça, mas a gente vai ter condições de executar. O que falta? Vontade, né? Pois é. Por que vocês acham que eu bato tanto nessa palavra? Que vontade é criação, nós somos co-criadores. Lógico, no estágio mais inferior possível, mas somos co-criadores, então tem que ter vontade para você criar, para você agir. A gente não vai também montar uma visão simplista não deixa que as pessoas acharem que é eu mudo, mas eu peço, eu vou continuar agindo do mesmo jeito, mas eu vou pedindo. Essa história de pedir é fogo, né? O pedir, eu penso assim, a gente pede quando nossas forças se esvaem. Quando a nossa força se esvai e você não consegue mais, aí você pede ajuda. E com certeza a misericórdia concede ajuda. Quando é visto que nós não temos mais condição de prosseguir naquele intento, às vezes a gente faz um planejamento muito longo, muito grande no plano espiritual, e quando a gente cai aqui, as nossas forças a gente vê que elas são limitadas, então a gente não consegue. Então é natural que a gente peça ajuda. Tem vida própria. Vai dar para ver. Fique nervoso. E já que fica a tela azul, né? Fica mais. Mas ele ficou. Ficou um dia só. Vamos lá. Na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Qual que é a oração dominical mesmo? Jesus ensina aos cooperadores a necessidade de observância plena dos desígnios do Pai. Vamos ver quais são os desígnios do Pai? Como é que aparece mesmo?
Pai nosso, que Estais nos céus, santificado seja o vosso nome. estais nos céus. Céus, nós podemos classificar que é o plano invisível, né? A outra dimensão. Que está nessa outra dimensão. Na realidade, está em todo lugar. Santificado Seja o vosso nome. seja o vosso nome. Venha a nós o vosso nome. Por que santificado seja o vosso nome? Porque ali está realçado tudo. Em Deus está toda a essência, toda a vida, toda a justiça, tudo. Então, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Que reino que é esse? Reino de amor, de justiça e de paz. Aonde esse reino vai estar? Venha a nós, que nós tenhamos no nosso íntimo esse reino. Seja feita a vossa vontade. Seja feita a tua vontade, não a nossa, porque a nossa seja feita a tua vontade, porque ela é perfeita. E mesmo que as coisas possam parecer dificultosas, dolorosas, que seja feita a tua vontade, porque é para o nosso bem. Tanto aqui no plano material quanto no plano invisível, que as suas leis perseverem em todo lugar. O pão nosso Cada dia. de cada dia. Qual o pão? O pão da vida? Da sabedoria. Né? O que nos alimenta ao espírito? O bem. Lógico que não nos falte o pão material, mas que não nos falte também o pão espiritual. O que é o pão espiritual? É tudo aquilo que alimenta o nosso espírito. Conhecimento e o amor. Perdoai as nossas ofensas. Quer dizer que a gente faz as coisas erradas, a gente ofende os outros. Constante. Perdoai, As nossas ofensas. assim como nós perdoando. tentamos perdoar. A minha mãe falava isso, que a gente não deveria fazer oração, né? Perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos ofende. A gente não perdoa. A gente tenta, então, essa oração a gente tem que fazer com muita consciência, porque tem frase ali que Mas ela é um leme, né? Ela é um leme, para que a gente possa seguir. Não que a gente siga, mas ela nos orienta. A orientação, né? Diária. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós. Quem nos tem a gente pode pôr. Fica a dica. Fica a dica. Deixeis cair. Não nos deixeis cair em tentação de Jesus. Perdoar as nossas ofensas podia ser na proporção do perdão. Você se ofende for a na proporção. Perdido. Mas a regra de ouro é não, Mas a gente chega lá. é não se magoar, para não ter que perdoar ninguém. Né? Não se magoa. Fez as coisas por você? Nem se ofende. Porque dói, né? Dói no orgulho, né? É por isso que é difícil. Porque dói no orgulho. E a gente fala, não sou orgulhoso, não. Não. Faz uma coisinha errada para você ver onde que dói. Dói lá no fundo da alma. Porque nós temos essa. Mas também porque a gente quer, viu? É porque a gente quer. Essa é mais ou menos aquela história da mulher com a latinha que eu contei para vocês um tempo atrás. Né? É a mesma coisa. A gente se agarra naquilo lá, não, esse orgulho é meu, aqui ninguém tira. Tira. A vida tira, a vida ensina. Você não quer se livrar dele, mas é muito fácil tirar. Nossa, eu tenho amor assim, extraordinário pela minha liberdade de ser. Aí eu posso agir, faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, né? Ou seja, para você ser disciplinado. Aí a vida faz o seguinte para você, ó, nasce uma vidinha, fica uma vidinha lá na Coreia do Norte, para você aprender disciplina. Depois você volta para cá.
Pronto, já endireita o cidadão, porque ali você tem, é na marra. Né? E outras coisas. Mas onde que eu parei mesmo? Não os deixei cair em tentação. Que tentação? Todas as tentações. As tentações são aquelas tendências que nós já temos, cujo mundo me oferece essas facilidades. Então, tentação sempre vai ter. Posso ter uma tentação enorme aqui, muito grande, mas outra pessoa ser totalmente diferente. Quer ver só? Faz de conta que eu sou um alcoólatra, que eu já estou com abstinência e já estou assim, ó. Aí eu vejo uma garrafa de cachaça. Aquilo ali é minha tábua de salvação. Para vocês que não bebem, tanto faz, tanto fez. Então, para uns é tentação, para outros, nada mais, nada menos. Né? Não nos chegue a tentação, mas livrai-nos de todo mal. Livrai-nos do mal. Para que não aconteça o mal. Bom, se nós também não fizermos o mal, pela lei de ação e reação, não nos vai acontecer o mal. Né? Mas se ainda estamos num mundo de provas e expiações, estamos suscetíveis ao mal, é porque ainda carregamos uma boa parte dele no nosso íntimo. Então, na oração dominical, Jesus ensina aos cooperadores a necessidade da observância plena dos desígnios do Pai. Então, está aí, ó. Uma postura retilínea, não cair em tentação. Perdoai as ofensas, não se magoar com o que os outros fazem, não guardar rancor, ou ter sentimentos de vingança. Por aí fora. Então, a gente simplesmente lembrando da oração dominical, a gente já vai relembrar como deve ser a nossa postura perante a vida. Sabia o mestre que a vontade humana é ainda muito frágil e que inúmeras lutas rodeiam a criatura até que aprenda a estabelecer a união com o divino? Sabia o mestre que a vontade humana ainda é muito frágil. A nossa vontade realmente é frágil? É, né? E que inúmeras lutas rodeiam a criatura, tem muitas lutas para a gente ver, até que aprendamos a estabelecer a união com o divino, até que aprendamos a postura exata de uma agir. Apesar disso, a lição da prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso de fácil obtenção do amparo celestial. É aí que entra aquele negócio lá da barganha, né? Eu te faço isso, você me faz isso. Muitos encaram a prece como objeto de barganha. Então começa a rezar, para tentar obter aquilo que estão pedindo. Funciona assim a prece? Isso é fácil, Muito fácil. Então quem reza o terço, você ganha na Mega Sena toda semana. Tem, exatamente. Mas não é assim que funciona. Tá, se não é assim que funciona, como que funciona então a oração? A perguntinha aí, essa perguntinha danada. Como que a oração funciona? Eu aprendi uma coisa. Vamos estudar a palavra oração. Ela é composta de 6 letrinhas. A maioria das letras juntas formam a palavra ação. E o or é a menor parte. Então, oração, a maior parte é ação. Se for de trás para frente, é ação. Quer dizer, é uma
que a oração faz? É um momento de ligação com o alto, né? Um momento de ligação com o alto. Em que você volta toda a sua atenção para aquilo que você está fazendo. Ok? Então você demove da tua mente todos os pensamentos negativos, perda, rancor, etc. E concentra-se só na oração. E a partir dali você desenvolve um diálogo com o alto. Quando você não consegue dialogar, eu acho que todo mundo consegue dialogar, usa as palavras decoradas, sem aplicar elas no sentido, uma coisa maquinal, não tem o efeito que deveria ter. Por isso, para aqueles que têm dificuldade de concentração, é muito mais fácil uma oração decorada. Mas o ideal é você conversar, você interagir durante a prece. Por quê? É o momento que você está criando. Você está criando o seu mundo. Olha, as coisas estão difíceis. Esse problema. E você vai se concentrar naquela missão. E você vai começar a construir dentro de si um novo mundo. Tudo origina-se, gente, no pensamento. O que acontece conosco, no nosso dia a dia, é fonte da criação nossa. A partir do momento que a gente consegue já raciocinar direito, pensar direito, planejar direito, tudo que vai acontecer na nossa vida vai ser direito. Mas se a gente faz o quê? A gente busca uns momentinhos de interação, depois esquece tudo aquilo e volta para a vida que você está. O que muda? Pensa-se que o quê? A oração você pede para o alto, pede para alguém, resolve meus problemas. Não é isso. Como que volta isso? Volta em energia para você agir, para você reagir, para você construir. Geralmente depois de uma oração a gente não fica mais motivado, mais fortalecido, mais confiante, não fica? Porque a gente recebe uma boa injeção dessas energias. Lógico, de acordo com o merecimento de cada um. Então, a oração é aquele período que você se reúne com o alto, refaz teus planos, vê onde estão os erros, as dificuldades a serem superadas e pede que lhe dê força e inspiração para superar, para você superar. Não é para desaparecer as coisas. Eu vi uma reportagem falando da irmã, estava presa, que o repórter perguntou para ela, como é que a senhora faz a oração? A senhora fala? Eu não falo nada, eu só escuto. Aí ele falou, mas o que a senhora escuta? Deus falou uma coisa, eu falei que também não fala nada, só escuta. Então, assim, não precisa de palavras, ela só agir, né? Precisa de falar. Nós estamos interligados, né? Imagina se nós não estamos interligados em Deus. Estamos. Antes da gente pensar, a gente já sabe. Então, para que desperdiçar nossas forças, né? O negócio é meio louco, para falar a verdade para você, né? O negócio é meio louco. É complexo, é amplamente simples e complexo ao mesmo tempo. Muito simples e altamente complexo. Vai entender? Infelizmente, a prece foi sempre interpretada pela maioria dos crentes como recurso fácil de obtenção da paz celestial. Isso é ler do engano, né? Que é o alto. Não
vai fazer por nós aquilo que nos compete, não. Quando que eles nos ajudam assim? Quando que a suplantar os nossos problemas? Quando a gente não tem condições de superá-los. Aí vem a misericórdia. Mas isso não quer dizer que a gente não vai passar por eles de novo. Quando estivermos prontos para viver, né, determinadas situações, vamos viver. Olha, uma coisa difícil de falar, mas vamos entender assim. Se está no nosso planejamento reencarnatório, em determinada altura da nossa vida, desenvolvemos uma doença ruim, e chega esse tempo e nós não estamos preparados ainda para desenvolver, né, para passar por esse processo, pela lei de misericórdia é postergado. Então aquilo que eu tinha que passar naquela altura da minha vida, pode ser que eu passe mais para frente, ou pode ser que eu nem passe. Mas se é necessário para a minha evolução, se não for nessa vida, na próxima nós vamos passar por essa situação. A gente tem que superar. A vida é sempre superação. Hoje ou amanhã, a gente vai passar. Todo mundo tem a sua cruzinha e seu cavalo, né? Mas eu não gosto de pensar nessa figura, não. A gente fica meio deprimido, né? Pensa que a vida é só dor e sofrimento. Não é. A dor e sofrimento é muito curto. Um espaço de tempo muito curto. Se a gente realmente parar para pensar, é muito curto. Às vezes a gente vive aí 60, 70 anos para passar por alguns meses com uma doença ruim. A proporção é muito pequena. Você tem muito tempo para se preparar. Uma hora tem que viver aquilo. Porém, eu ainda sou adepto da lei da misericórdia. Que você pode, eu acho, que você pode pagar uma dívida de outra forma, não no olho por olho, não no dente por dente. Eu ainda acho que a gente pode pagar sim, pelas ações no amor, pela modificação real interior de cada um de nós. Mas isso demanda o quê? Ação. Sempre demanda ação. Se não for pela ação, vai ser pelas rédeas puxadas pela vida. Muitos pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. A gente faz isso? Faz, né? Pedem determinados favores e recitam maquinalmente as fórmulas verbais. Ainda ouço por aí afora as pessoas pensarem da seguinte maneira: reza bastante, reza muito, pede muito para Deus, até que Ele enche o saco, né, e conceda o que você está pedindo. Mais ou menos desse palavreado mesmo. Eu já ouvi isso aí com alguns religiosos. Não creio nisso. Não creio nisso. Eu acho que as coisas são mais simples. É uma coisa que eu nunca entendi. Mesmo, né, ainda católica, quando falava assim, prega, só vai conseguir se você pregar seu joelho no chão. Eu já não entendi. Eu gostei de filme do Todo Poderoso, que foi sim para todo mundo. Cantando filme do Todo Poderoso. Sim, para tudo. Certamente não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância, o espírito necessita, antes de tudo, aprender a submeter-se aos desígnios de
Então, muita coisa a gente vai passar. Não adianta. Né? Não podem receber imediata satisfação aos caprichos próprios, porque no estado de queda ou de ignorância que se encontra, né, o espírito necessita de aprender a submeter-se aos desígnios divinos. Se a gente está em ação equívoca, fazendo o que é errado, estamos nos comprometendo, estamos adoecendo o nosso corpo físico, adoecendo o nosso corpo mental, vamos ter que lidar com essa situação. Uma hora aquilo que nós criamos vai se materializar. E aí temos que passar por aqui. Tá, vamos citar aí uma doença física que nasceu na nossa mente. Fale aí. Uma doença física que nasceu pelo nosso estado mental. Senão todos. Vamos citar uma. Câncer. Tá. O que origina o câncer? Umas células mal combinadas. Tá. Mas assim, o nascedor é na mente, certo? Qual a ação nossa mental que propicia o câncer? Angústia, mágoa, Rancor. por isso vai ficando, né? Quando você não perdoa. Ódio. Então você põe para dentro de si um veneno São os lixos emocionais, né? e aprisiona o veneno dentro de si. O que vai acontecer? Vai contaminando todo o seu corpo. Ah, mas como que contamina o corpo físico? Começa na origem, no pensamento, esparge pela matéria sutil, que é o perispírito, e escoa para o corpo físico. Lembrando que o corpo sutil é o molde. Se o molde está com problema, o que acontece com a obra? Fica imperfeito. É o que acontece com a gente. Então, nascedor está no espírito. Aquele que guardou rancor, sentimentos de vingança, mágoa, ódio. Todas as doenças originam-se, logicamente, da nossa mente. Ah, mas tem as doenças do mundo. Não vai entrar nessa questão, né? Vírus, bactérias, tem para tudo quanto é lado. Então, podemos adoecer dos vírus e bactérias? Podemos, lógico que podemos. É uma coisa de criação mental? Não. Mas vocês já ouviram falar que tem pessoas que passam por a pandemia e não se contaminam? Por que não se contaminam? Todos tinham que se contaminar. É uma coisa prática que nós pensemos. A minha irmã, a Francine, ela se encarnou com 47 anos. E ela teve uma vida assim, de muito aborrecimento, de casamento, né? Você sabe disso. E de uns tempos antes de ela se encarnar, ela tinha assim, uns desmaios. Ela caía na fila do pão, ela caía na esquina, sem mais nem menos.
vezes o corpo físico não suportou a carga Emocional, né? Pensa bem, a carga que nós imprimimos no nosso corpo físico. O dia que você está ruim, o corpo sofre um impacto danado. Imagina isso constantemente. E o contrário também se dá. Quando você vive bem, harmonicamente, seu corpo vai ser harmônico. Mente sã. Isso aí é antigo, né? Agora, mente doentia. Então, os moldadores das nossas doenças, infelizmente, somos nós. Isso tanto pelas ações físicas quanto pelas construções mentais. Ação física, por exemplo, você tem uma vida boêmia, você está gastando ali seu fluido vital excessivamente, né? Que lá na frente vai fazer falta, uma hora vai fazer falta. Você vive à base de remédios. Logicamente você está trazendo uma química pesada para o seu corpo físico, vai ter repercussão lá na frente. Então, eu sou adepto de que nós tenhamos uma mente sã, para que a gente procure esses subterfúgios só em momentos extremos. Né? Aprendendo a ser co-criadores, né? E não deixa de ser. Nosso mundo, nosso eu, é um universo à parte que nós gerenciamos. Estamos aprendendo a gerenciar ser os co-criadores a partir de nós mesmos. Alcançaremos, porém, a época das orações integralmente atendidas. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Então, quando quisermos, sermos-á feito, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa e a finalidade de cada circunstância. Até os pedidos farão sentido. A gente não sabe pedir hoje. A gente sabe nem pedir pizza hoje em dia. Às vezes ele pede uma pizza, na hora que chega, nossa, que pizza ruim. Ele não sabe nem pedir as coisas de comer. Imagina pedir as coisas para a nossa vida. Nós pedimos muito mal ainda. Nós criamos muito mal. Mas essa frase aqui, ela é muito otimista para nós. Muito esperançosa. Vamos ler de novo. Alcançaremos, quer dizer, todos nós, a época das orações integralmente atendidas, quando a gente souber pedir ou criar. Porque a prece o que é? Uma construção mental. A gente não está pedindo para terceiros realizarem algo para nós. Eu vou reportar ao livro Francisco de Assis, fala novamente sobre isso. Quando João Evangelista desencarnou, foi para o plano espiritual, passou o seu tempo, e ele, sozinho, fez a programação da sua reencarnação como Francisco de Assis. Para você gerenciar todo o processo reencarnatório, imagina o nível de conhecimento que o indivíduo tem que ter. Nível de conhecimento. Tem que ter conhecimento genético? Tem. Quem leu o livro Missionários da Luz, viu naquele capítulo da reencarnação de Sigismundo, como que é feito os mapas genéticos. Nós estamos falando da Idade Média. Como que João Evangelista ia saber sobre genética? Já pararam para falar,
Vamos raciocinar. Ele tinha esse conhecimento lá em 1400, 1500, não lembro quanto que nasceu, 1300, 1200? Tinha esse conhecimento? Não tinha conhecimento de nada, nem sabia. A Terra era plana nessa época. Né? O Sol girava em torno da Terra nessa época, há tanto tempo faz. Né? Tinha conhecimento de genética? Como que ele gerenciou? Da onde que estava esse conhecimento? Da onde que ele adquiriu? Aqui do plano Terra? Não. Por isso que eu aconselho sempre as pessoas a lerem, que daí você pega e vai montando o quebra-cabeça das coisas. Do livro Exilados por Amor, da Sandra Carneiro. Esse mesmo João Evangelista, Francisco de Assis, vivia lá no sistema de capela. Se não me engano, a família lá naquela época eram ele, o filho, se não me engano, o personagem deu o nome de Henrique no livro, a mãe e o pai. Eram os três. A mãe e o filho eram altamente evoluídos. O pai, mas era um cientista que trabalhava naquela época, adivinha com o quê? Experiências genéticas. Trabalhava no laboratório com experiências genéticas. Da onde veio o conhecimento? Porque esse conhecimento naquele sistema já pré-existia. Assim como hoje existe para nós, todo mundo falar em genética, falar em genes, você sabe o que é. Então já existia lá. Então, se João estava no plano espiritual, ele tinha toda a consciência do conhecimento pretérito e sabia manipulá-lo. Só que uma coisa é manipular no plano físico, ele estava no plano espiritual. Quer dizer que aprendeu também como que funcionam as coisas do lado de lá. Coisa que nós vamos aprender também quando estivermos do lado de lá. Então, todo o conhecimento é garantido, você não perde. Sensacional isso, né? E a gente pode fazer um bom uso de tudo que nós aprendemos. Alcançaremos, porém, as orações integralmente atendidas, porque nós vamos conseguir materializar aquilo que destinamos, aquilo que queremos. Só que para chegar nesse ponto, a gente tem que saber o que a gente quer. Saber certo, agir certo, pensar certo. Por isso estamos aqui, batendo cabeça para aprender. Atingiremos semelhante realização quando estivermos espiritualmente em Cristo. Quando realmente estivermos vivendo literalmente o Evangelho. Ele fizer parte integrante do nosso pensamento, do nosso jeito de ser. Por isso o Evangelho é o nosso manual de instrução, nosso guia. Então, quando quisermos, sermos afeitos, porquanto teremos penetrado o justo sentido de cada coisa. Justo sentido, ou seja, ele não vai fazer nada que seja prejudicial, que seja injusto, que não seja para o bem comum. E a finalidade de cada circunstância. Estaremos habilitados a querer e a pedir em Jesus. E a vida se nos apresentará em suas verdadeiras características de infinito, eternidade, renovação e beleza. Quando atingirmos esse patamar, vocês acham que vai ser tudo liberado para nós? Não. De acordo com o nível evolutivo, as responsabilidades vão se ampliando. Mas não quer dizer que vai fazer um like, uma vez. Tudo gradativo. Os construtores do nosso planeta Terra estavam submetidos à direção de Jesus. Está lá na Gênesis, está lá no Caminho da Luz, né? Eram co-criadores que estavam sob a supervisão do Cristo planetário.
Então, mesmo sendo espíritos altamente evoluídos, cientificamente, moralmente, estavam submetidos a uma hierarquia, assim como nós estaremos sempre submetidos. Mas o nosso campo de ação vai se ampliando cada vez que o nosso conhecimento e a nossa melhoria íntima vai, logicamente, se ampliando. Legal isso, né? Quer dizer que a nossa vida não vai ser nunca estabilizada, aquele marasmo, chegando no ápice e nada mais vai acontecer. Muito pelo contrário. Quanto mais conhecemos, quanto mais nos aperfeiçoarmos, mais teremos ainda de caminho pela frente a seguir. Mas Jesus fala, né? Eu trabalho, meu Pai continua trabalhando. Pois é. Só. Já pensou quanto que ele tem de fundo de garantia? Já pensou? Está trabalhando desde o comecinho. Desde sempre. Desde sempre, não. Se ele for mandado embora, ele vai. Deus vai ter que dar uma indenização gorda para ele. Vai dar, né? Falar, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Trabalhar e vigiar, orar e vigiar, né? Oração, ação, para que possamos compreender. Quer dizer, tem muita coisa que a gente não conhece, eu acho que a gente não sabe quase nada. A gente sabe muito pouco a respeito de nós mesmos, imagina sobre o universo. Né? A gente não sabe nem como é que a gente age e reage. A gente não sabe como se portar em determinadas circunstâncias. A gente não sabe construir o nosso destino ainda, uma rota segura. Imagina quanto que temos que caminhar, aprender, cair, levantar, né? Ainda vai um bom tempinho de jornada. O importante é que nós vivamos cada fase com alegria, com dedicação, com disciplina, mas com muita boa vontade. Toda a criação nossa nascerá a partir do que nós quisermos, do que nós pensarmos, do que nós quisermos materializar. Então, saber pensar está muito ligado ao que nós sentimos. Então, volta a bater na frase que o primeiro dever de casa nosso é aprimorar as nossas virtudes, aprimorar o nosso sentimento para com o próximo, aprimorar a fraternidade, preponderante, fraternidade, para que possamos viver em sociedade, aprimorar a caridade, que é a promoção do bem-estar do próximo, aprimorar o amor, que eu acho que é o alimento da alma, é aquele alimento que nos satisfaz e que também nutre ao próximo. Possamos alimentar a tolerância para que a convivência possa ser harmônica, a indulgência para que nós possamos compreender plenamente as diferenças de um para o outro. Então temos um longo caminho a batalhar. A gente fala essa palavra tão arduamente, tão constantemente, mas a gente aplica às vezes muito pouco. É necessário estar com ela sempre na mente, porque elas que vão ser a base, o suporte para que nós possamos desenvolver a nossa empreitada na vida. Não sei o quanto que nós vamos avançar ainda nesta. Não sei qual a dimensão que terá os estudos que nós estamos adquirindo nessa nossa jornada. Mas uma coisa eu sei, que a partir da lição que nós pararmos,
nós vamos continuar no dia seguinte, seja no plano espiritual, seja de novo aqui no plano terra. Nós vamos parar vamos continuar da onde que nós paramos. Então que avancemos o máximo, mas não construamos, não deixemos pedras espalhadas no nosso caminho. O rancor é uma pedra, o ódio é uma rocha, a vingança são espinhos. A gente não pode espalhar isso pelo caminho que nós estamos criando. É necessário que esse caminho seja retilíneo, florido, o som, o vento, com paz, com harmonia. Depende da gente. Hoje a gente sabe que somos co-criadores, pelo menos do meu universo. Eu sou co-criador. Do que eu faço, do que eu desenvolvo na minha vida. Lógico que tem quem me gerencia, porque ainda sou muito errôneo, muito frágil ainda para desenvolver uma tarefa tão extensa. Mas já nos é dada a oportunidade de criar um pouco do mundo que vamos habitar. Bom, vimos dois capítulos hoje, contribuir, e esse é? Sigamos até lá. Contribuir e sigamos até lá. Então, que contribuamos para a nossa jornada, para a jornada dos nossos irmãos, e que cheguemos até lá. Cheguemos até lá. Que os nossos objetivos sejam alcançados. O caminho é o Cristo. Mas as pernas são nossas. Que Deus os abençoe. Boa semana a todos. Semana que vem continuamos.